A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações, o Deus Altíssimo, sobre todo o globo da terra, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje. Bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, convidamos ao Senhor pela revelação da palavra de Deus ouvida e atendida pelo nosso coração, que Ele seja bem-vindo em nossa mente e coração nesse dia glorioso. Ao contemplar com os olhos e ao ver as maravilhas de Deus, e ao fechar os olhos e contemplar tudo que Deus fez, a bobada da terra, os pássaros, as árvores, os seres humanos e toda a criação chamada do pó, o Deus que chamou os animais do pó e trouxe até o homem, Adão, para que desse nome e assim tivesse domínio, porque aquele que dá nome tem autoridade sobre o que ele dá nome. O Deus poderoso, glorioso, que nos fez feitura dele, a imagem dele, e apoderados em Cristo e com Cristo, para Cristo, Filho unigênito, obediente, e nele somos mais do que vencedores. O Deus que nos tirou dos impérios das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. A ouvir o canto dos pássaros e satisfazer na alma aquilo que só Deus pode satisfazer para todo bem, a palavra de Deus, o Cristo vivo, as boas novas, o Evangelho, implantado em nosso coração pelos ouvidos, pela mente e pelo coração, que move o nosso corpo a todo bem nesse dia glorioso. Bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Aleluia. Me vem em revelação a palavra do Senhor para todo bem, em Mateus 14, versículo 22 a seguir. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas Jesus, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles e caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, lhe chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos lhe pudesse tocar a orla da sua veste. A orla da sua veste, todos os que tocavam ficavam sãs. Aleluia! E todos os que tocavam ficaram sãos. Aleluia, aleluia. A paz recebida a todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra. Amém. Aleluia. Já deixo também, peço que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe. Ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio ao final e receba a força na alma. Aleluia, a cura do corpo em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.